Bom dia, bom dia. Vamos para mais um devocional hoje. Hoje nós estamos vivendo, vamos dizer assim, cada período que nós vivemos. Hoje o Senhor me trouxe uma palavra e estava me incomodando, eu ia fazer outras coisas e eu falei assim, deixa eu gravar. Deixa eu falar sobre isso, porque alguém vai precisar ouvir. Nós temos vivido, desde que nós entendemos por gente, momentos difíceis nas nossas vidas, no global, com outras pessoas. E hoje, neste momento, no Brasil, estamos vivendo aquele problema catastrófico que está acontecendo no Rio Grande do Sul. E aí, hoje o Senhor falando comigo pela manhã, grava isso. O que eu quero passar para vocês hoje? Muitas pessoas, elas começam a se questionar. Por que tantas desgraças? Será que Deus não vê? Por que tantas coisas acontecem? E eu quero compartilhar com vocês um versículo para que vocês possam refletir e que se alguém chegar para vocês possam transbordar essa palavra para essas pessoas. Porque no meio a tanto caos, tanta desgraça, muitos questionam, e Deus? Ele queria isso? Se sentem ofendidos, se sentem esquecidos, outros se sentem privilegiados. E qual é a verdade? Eu quero compartilhar com vocês uma passagem que está em Tiago, capítulo 2. Ele diz assim: meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com favoritismo. Suponho que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro, roupas finas, e também entre um homem pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem, aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre, você fique de pé, ali, ou sente-se no chão, junto ao estrado, onde ponho os meus pés. Não estarão fazendo discriminação? Fazendo julgamento com critério errado? Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo, para serem ricos em fé e herdarão o reino que Ele prometeu aos que o amam? A riqueza não tem nada a ver com dinheiro. A acepção de pessoas não tem nada a ver com Jesus Cristo, nosso verdadeiro Deus. Ontem me perguntaram, mas e Deus? Falei, Deus não faz acepção de pessoas. E a responsabilidade não é só dele. Muitas vezes nós queremos colocar a culpa em alguém. Muitas vezes nós queremos dar a responsabilidade àqueles que não têm essa responsabilidade. E como ele estava me incomodando que eu digo, é que logo pela manhã eu falei assim, vou fazer um devocional hoje. Aí eu comecei a fazer uma coisa, comecei a fazer outra, e veio na cabeça o devocional. Aí eu fui tomar café, minha filha chegou, a moça que trabalha com a gente lá no escritório chegou, e a hora foi passando, e quando eu sentei, veio novamente a palavra. Eu falei, eu vou obedecer. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, houve uma situação que depois eu gostaria que vocês lessem, sobre o Espírito Santo, tocando em Pedro, tocando em Cornélio, que estava orando, um orando buscando a informação e o outro sendo tocado para levar a informação. E essa informação
É o Evangelho de Jesus. É o reino de Deus. E depois vocês leiam o capítulo todo para que vocês entendam a história. E num certo momento dessa história, Pedro, o apóstolo, em capítulo 31 diz assim: Cornélio, Deus ouviu sua oração e lembrou-se de suas esmolas. Mande buscar em João a Simão Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, que mora perto do mar. E assim ele foi buscar. E a fala de Pedro, que é isso que eu quero passar para vocês, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 34. Pois vocês leem a história, que é linda, é maravilhosa. Já tem uma outra revelação, que às vezes a gente pensa que o Senhor pode vir resolver tudo, mas Ele usa pessoas e não é de hoje. Ele poderia resolver, Ele é Deus. Mas nós existimos como templo do Seu Espírito, para que Ele possa usar as nossas vidas para atingir outras vidas. E esse texto é muito claro, essa carta. Por isso que eu estou enfatizando para que vocês leiam. E no verso 34, Pedro fala assim. Então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Porque até mesmo naquela época, antes de Jesus, isso se via muito. Acepção de pessoas. E isso foi uma das coisas que Jesus enfatizou para nós. Não tenho preferido. É nós que nos fazemos escolhidos. Ele nos escolhe, é fato. Só que se você não se colocar debaixo do jugo dele, que é leve e suave, não tem como ele agir na nossa vida. A palavra diz que se nós esperarmos somente aqui nessa terra, no físico, somos muito miseráveis. Então entenda, o reino de Deus, quando ele chega na terra, ele chega através para habitar em nós. E os nossos olhos, ele não pode somente ver o que está aqui nessa terra, porque Jesus disse: o meu reino não é desse mundo. Nós somos templo do Espírito Santo. Só que quando nós nos fazemos morada dele, quando nós permitimos a morada dele. Em Tiago, capítulo 1, verso 13, ele vem o desfecho dessa passagem, dessa palavra que eu quero transmitir para vocês. O que aconteceu, todas essas desgraças, não é culpa de Deus. Não é culpa de Cristo. Em Tiago 1, capítulo 12, diz assim: feliz é o homem que persevera na provação. Muitos nesses momentos estão se sentindo provados por Deus. Por que essa desgraça aconteceu na minha vida? Quantas pessoas não se questionam? E eu quero que você guarde isso no seu coração. Essa versão dessa Bíblia, a NVI, é uma tradução mais clara com as palavras, ela não muda. Ela traz clareza com a linguagem de hoje. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, preste atenção. Quando alguém for tentado, jamais dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, pela própria concupiscência, pelos próprios desejos, sendo por esta arrastado e seduzido.
Então a cobiça, tendo engravidado, dá luz ao pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se deixe enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombra inconstante. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como os primeiros frutos de tudo que ele criou. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. O que eu quero dizer com isso? Dentro das Escrituras, não sou eu. Deus não põe mal em ninguém. O verdadeiro Jesus Cristo, ele não prova ninguém. A palavra diz isso. Viviane, por que tanta desgraça? Jesus, ele disse que a gente tinha que aprender dele. Que a gente tinha que examinar as Escrituras, porque na Escritura tem a verdade. O que eu venho trazer a clareza hoje nessa manhã, através do Espírito Santo, que ele está pedindo para que eu falasse. Quando a gente fala assim, ele está pedindo, o que foi? Você está vendo? Não, eu estou sentindo que eu tenho que falar. Porque essa palavra vai para alguém. Aprenda de Jesus enquanto é tempo. Lá, aqui no Evangelho, tem tudo o que a gente precisa saber. Como a gente tem que agir. Como a gente tem que orar. Para de olhar para o mundo e ver o que séculos e séculos pregam pela boca, só que não vivem. Examina as Escrituras. Nesse mesmo versículo aqui em Tiago, no começo da carta, ele diz assim, capítulo 4, presta atenção, 3, eu vou ler do 3, eu vou ler desde o 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Tiago era um dos discípulos que mais se aproximava de Deus, de Cristo, de Deus, das 12 tribos dispersas entre as nações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, e sem lhe faltar coisa alguma. Verso 5, ele diz assim, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar. Às vezes você escuta uma palavra, ou às vezes você lê dentro do Evangelho algo diferente do que seus pais já ouviram, do que o seu vizinho crente já passou, já falou, e você pensa que você está blasfemando contra o Espírito Santo. Aí eu falo, cuidado, porque pode ser Jesus te dando a revelação verdadeira dentro do Evangelho. E você com medo, porque, se todo mundo fala que o A com A é A, por que eu estou descobrindo que o A com A mais B dá B? Peça com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz.
Amados, examine as Escrituras. As pessoas, elas estão ficando clichê de falar que Jesus está voltando e achar, não voltou até agora, por que vai voltar na minha geração? Se for para pagar para ver o céu ou pagar para ver o inferno, pague para ver o céu, porque não terá outra chance. Não terá outra chance. Sabe por que eu sei disso? Porque o Evangelho ensina. O Evangelho ensina que tem dois deuses. O Evangelho ensina que tem um Deus neste mundo que reina. E serão muitos cristãos confundidos por ele. Está na palavra. Não julgue a Deus dizendo que as provações que acontecem na sua vida, na minha vida, a culpa é dele, porque não é, porque o Evangelho ensina que não é. Não coma na mão dos outros. Ah, Viviane, você está falando que a gente não tem que ouvir pastor? Não é isso. Mas saiba de onde está vindo a fonte. Quem você está ouvindo? Confere na palavra. Jesus diz que a gente tem que seguir o Evangelho. E o que passar do Evangelho não tem Deus. Vai lá na carta de segundo João. Ué, eu estou aprendendo isso, está no Evangelho? Jesus veio trazer tantas revelações diferentes do que já existia no mundo no Velho Testamento. Por quê? Se questione, pergunte. Mas primeiramente peça sabedoria para o Pai. Ele não faz acepção de pessoas. Ele não faz acepção de pessoas. Se Ele colocou no meu coração nesta manhã para falar isso, é que corações vai ser quebrantados. Corações precisam ouvir essa palavra. E eu quero encerrar com uma oração. Senhor, nosso Deus, Jesus Cristo, verdadeiro Deus, meu Pai. Que neste momento, Senhor, a palavra chegue aonde o Senhor quer que chegue. Aqueles que precisam ouvir, aqueles que precisam ser despertados. E só o Senhor pode fazer isso, Jesus. No texto que eu pedi para essas pessoas lerem depois, que é através de Cornélio e Pedro, alguém vai estar fazendo a oração como Cornélio fez, querendo descobrir a verdade, querendo ouvir a palavra da verdade. E o Senhor foi lá e mandou Pedro. É o que eu estou fazendo neste momento, Senhor. Que o Senhor abra os olhos daqueles que temem a Deus sem entendimento, como o Senhor fez com o apóstolo Paulo. Ele era fervoroso na lei, imaginando que era devoto a Deus verdadeiro. E veio o Senhor e falou assim: peraí, por que você está me perseguindo? E abriu os olhos do apóstolo Paulo, dizendo: olha, é essa aliança que você tem que seguir. E foi um dos maiores, foi o maior pregador que Jesus trouxe aqui na terra. Pai, somos tão pequeninos, mas nos colocamos à disposição para que o Senhor habite dentro de nós, porque só assim seremos salvos. Através do Teu Espírito, através do Teu arrebatamento que vai acontecer. Que estejamos preparados, meu Pai. Em nome de Jesus. Nos achamos tão pequenos e tantas vezes, mas o Senhor disse: o Senhor que nos capacita. Então vem, Espírito Santo, resgata aqueles que estão no lodo. Resgata, Jesus, aqueles que estão em oração, pedindo discernimento. Que ouça essa palavra. Que seja feita a Tua vontade, Senhor Jesus, e não a nossa. Em nome de Jesus, eu entrego, Senhor, todos que ouviram, que vão ouvir essa palavra, Jesus. Seja feita a Tua vontade.
E guarde, Senhor, do mal, guarde do maligno. A tua palavra diz que o dia mau ele vem para todo mundo, mas que possamos estar preparados, Jesus, para suportar e ter sabedoria no dia mau. E jamais imaginar que foi o Senhor que fez isso em nossas vidas, porque o Senhor não pode ter contato com o mal. Amém, Jesus. Muito obrigado pela oportunidade de ser o canal da tua palavra. Que sejam gerados hoje outros que serão canal da tua palavra, que serão usados pelo teu Espírito, meu Deus. Porque os trabalhadores são poucos, mas tem muito a ser plantado. Em nome de Jesus. Amém? Eu vou deixar salva para quem entrou agora. Ouça essa passagem que o Senhor quer falar. Faz tanto tempo que eu não venho aqui, né? Mas hoje não tinha como eu fazer nada se eu não viesse trazer essa palavra, que não veio de mim. Amém. Fique com Deus.